Oi, que bom que você chegou até o nosso canal. A seguir, você vai assistir uma mensagem especial que foi ministrada numa das celebrações aqui da CIEB. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. E se você tiver a oportunidade, não deixe de nos fazer uma visita. Nós estamos te esperando para juntos celebrarmos ao Senhor nesse lugar. Tema dessa noite, família de Deus. E é muito bom poder falar sobre famílias de Deus num tempo tão difícil. Se a gente pudesse dar um subtítulo de família de Deus, eu daria como família uma bênção de Deus. Ao longo desse ano, como eu já disse, nós tivemos grandes celebrações nas quartas-feiras. E algo muito importante podemos falar para as famílias de famílias. O Senhor quer nos reunir com uma grande família nesse lugar e em todos os lugares onde o nome dEle é exaltado. Lembre-se que Ele criou eu e você para sermos parte dela. E toda a Bíblia relata grandes passagens de famílias que através dos tempos foram sendo formadas por Deus por séculos e séculos para obedecê-lo, amá-lo e reinar com Ele. Seria muito mais fácil para todos nós se nós obedecêssemos a Deus, seguíssemos as suas ordenanças, estatutos e mandamentos e evitar tantos problemas e conflitos nas nossas famílias. Mas é interessante como o pastor Elias falou domingo, muitas vezes nós dizemos assim, vai tudo bem, e não está tudo bem. Eu também, como ele, estou dizendo, está tudo em paz. Sabe Deus a paz que a gente está passando. Mas existe uma frase muito comum que no nosso meio a gente é o alicerce, e por causa dele, as famílias benditas no Senhor são abençoadas. Então, quando alguém te perguntar o que é família para você, você lembra de família de Deus. E lembra que Deus provê tudo isso. E nós sem Ele não somos nada, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas infelizmente, apesar de nós declararmos isso, temos vivido situações difíceis nesse mundo. A circunstância tem levado as famílias inteiras à destruição por não conhecer o Senhor, em especial aquelas que estão longe da presença de Deus. Cada um de nós temos exemplos nas nossas próprias famílias, onde os nossos parentes não servem ao Senhor, e nós podemos ver dia a dia como eles estão passando, como eles estão vivendo. Talvez a crise seja mais acentuada, porque falta fé. Talvez a crise acentue muito mais a soberba, a arrogância e os questionamentos contra nós, que servimos ao Senhor. E que no momento que somos questionados, está tudo bem, está tudo em paz. Eu falei, como assim tudo em paz? Você está com dificuldade, não está trabalhando, está com determinada situação que eu conheço, como é que está tudo em paz? Tudo vai bem, tudo em paz. E como é que nós devemos nos proteger dessa situação das famílias que estão no mundo e que insistem em continuar nesse mundo perverso e perdido? A carta aos Efésios nos ensina esse caminho. Abra a palavra do Senhor em Efésios 2, a partir Efésios 2:19. Acho que está aqui. Nós precisamos viver a importância dos valores morais e cristãos nessa terra. Nós precisamos estabelecer uma aliança com Deus nessa terra. Nós precisamos construir um lar seguindo a direção de Deus e os princípios da sua palavra. A carta aos Efésios diz que, a partir do verso 19, talvez a minha versão esteja diferente da sua, mas assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e na família de Deus. 3 palavras para a gente falar um pouquinho sobre elas. Estrangeiros e forasteiros, todos aqueles que não pertencem a determinada nação, que estão em uma outra região. Mas quando você entende a palavra concidadãos, a tradução literal disso fala da mesma terra, da mesma família, da mesma nação e do mesmo povo. E na sequência fala dos santos e da família de Deus. Então, estrangeiros e forasteiros a gente conhece bem.
mas concidadãos é o mesmo povo, a mesma terra, a mesma nação dos santos da família de Deus. E nós vemos através do Ministério de Portas Abertas e Domingo da Igreja Perseguida, como nós tivemos um evento aqui na igreja, somos uma família internacionalmente conhecida, povo de Deus espalhado pela terra, nos 4 cantos dessa terra, perseguidos, maltratados, sendo castigados de uma forma terrível, mas irmãos em Cristo, e nós deveríamos agir como tal, pela misericórdia, entender a compaixão do Senhor por aqueles que pregam a sua palavra e têm se disposto a seguir por esses 4 cantos da terra, de onde o Senhor os colocar para pregar a palavra, sem se preocupar com o que vai acontecer com suas próprias vidas. Todos aqueles que pelo mundo professam verdadeira fé em Deus, juntamente com seus filhos, esses são chamados famílias de Deus. Pois fora dessa situação não existe salvação. Talvez a gente se engane e achar que podemos estar com um pé no mundo e outro na igreja. Quando nos convém, nós chegamos à casa do Senhor no domingo, numa celebração de casamento, talvez no batismo, talvez na quarta-feira, talvez na reunião de oração, talvez na tarde da bênção. Mas se nós não tivermos uma aliança estabelecida com Deus nessa terra, nós continuaremos vivendo como famílias do mundo. E todos aqueles que pelo mundo professam a verdadeira fé em Jesus, juntamente com seus filhos, esses são chamados famílias de Deus. Que a gente possa ter essa certeza. A igreja deve ser coluna e baluarte, como está escrito em 1 Timóteo 3,15. Vamos abrir. 1 Timóteo 3,15. O apóstolo Paulo diz que, para que se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder à casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui nós vemos uma outra palavra, coluna, que sustenta, que dá reforço, que dá esteio, que dá estrutura. E o baluarte, lugar seguro de proteção. Baluarte também, se você for procurar no dicionário em algumas traduções, você vai ver que é aquele pedaço de tronco apontado que ficava nas fortalezas, virado para o lado de fora, para que os inimigos não entrassem. Isso garantia a segurança das pessoas que estavam dentro de uma fortaleza, de um castelo, para que o inimigo não entrasse. Então ele fala, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo que nos ensina nessa carta a Timóteo, como nós devemos nos comportar também como oficiais da casa do Senhor. Aí você vai falar, presbítero, peraí, mas isso aqui é uma ordenança para oficiais. Não. Se nós entendemos como homens, que somos sacerdotes da nossa casa, e a palavra fala, aquele que deseja o episcopado, está dentro dessa palavra. Então, não vamos pular fora do barco dizendo, não, isso aqui é só para presbítero, só para diácono, só para pastor. Eu vou dizer por quê. Abre em 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Se nós lermos a partir do verso 1, do capítulo 3, fala no título da minha Bíblia, as qualificações dos bispos e dos diáconos. Mas eu quero, por enquanto, me ater a partir do verso 8. Semelhante quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Papel da família aqui. Também sejam esses, primeiramente, experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aí de novo você pode falar, presbítero, isso aqui é só para os diáconos. Presta atenção no que Deus fala através do apóstolo sobre mulheres, sobre os homens e sobre o comportamento. Se nós lançarmos isso apenas para os oficiais, é como se nós tirássemos a nossa responsabilidade como sacerdote da nossa casa.
E aí, para que não haja mais nenhuma desculpa nesse sentido, na sequência, nós vamos ver, a partir do verso 14: escrevo-te essas coisas esperando ir ver. Peraí, que acho que eu passei. Não é isso aqui não, desculpe. Mas a grande questão aqui é que nós temos as responsabilidades e as obrigações dos diáconos, dos presbíteros e dos sacerdotes. E nós, como sacerdotes da nossa casa, temos que honrar por ela, temos que zelar por ela, e entender que através dessa carta a Timóteo, nós temos responsabilidades e obrigações com a nossa casa e precisamos cumprir isso, amém? Então essa palavra é uma palavra de ensino para os homens e mulheres da casa do Senhor, não somente para os oficiais. E se nós atentarmos para o comportamento das famílias na Bíblia, ontem e hoje, é claro que no Velho Testamento a gente vai ver muitas passagens, homens e mulheres com grandes famílias, que viveram milagres maravilhosos da parte de Deus, se comportaram bem e mal. E a gente não pode pegar simplesmente e falar de uma geração de 40 anos no tempo de Adão e de Noé, porque eles viveram muito mais que isso. Não é nem cabível falar sobre essa questão. Mas se a gente pegar só os comportamentos das famílias de ontem, meus avós não permitiam que nós não chegássemos no horário de janta, de almoço e de café da manhã, se ele não estivesse junto na mesa. Ninguém começava a comer se ele não estivesse na mesa. Ninguém sentava à mesa se não lavasse as mãos. Pergunta para os meus filhos como eu brigo com eles sobre lavar as mãos para sentar à mesa. Ninguém se atrasava para o horário de jantar. Ninguém pegava o seu prato de comida e ia para a sala para ver televisão. Ou para o quarto. Ninguém colocava o celular na mesa, porque não tinha, né? Mas se tivesse, para poder falar com alguém do outro lado da mesa na hora de jantar. Então não estamos falando de muito tempo não, irmão. Estamos falando de menos de 40 anos. Você vai falar, poxa, presbítero, mas na época dos apóstolos, dos patriarcas, não tinha isso. Ah, não tinha? Eles tinham que lavar as mãos quando chegassem em casa. Eles tinham que ter todo um ritual específico para poder se alimentar e se apresentar diante do Pai, diante de um sacerdote, diante do rei. E o problema é que essa geração tem se contaminado com as coisas do mundo, mesmo dentro da igreja. Ou pior, estão tentando trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Então quando muitas vezes a gente vê a criançada aí mexendo no celular e alguém cutucando para desligar, porque isso aqui, esse instrumento não é para esse lugar, não é o momento para isso, amém? Se nós lembrarmos da vida de Abraão, quando Deus fala para ele, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se nós lembrarmos da vida de Moisés, depois de ter assassinado um egípcio, e sair no deserto para chegar a Midian, encontrar Jetro, sua esposa, e depois de muito tempo ser levantado como libertador. Você acha que esse pessoal não perdeu nada? Deixar a família para trás? Você acha que eles não perderam todo o contato que existia de parentesco, de amizade, de respeito, apesar de serem, no caso de Abraão, ser abençoado, mas no caso de Moisés foi fugido, não tinha muito o que falar? A família de Jacó, a família de Davi, a família de Jesus, como é que será que eles se comportavam nas suas casas, nas suas mesas, com seus pais? Será que eles se comportavam como famílias de Deus naquela época? Ou será que eles eram rebeldes e não queriam nem saber, chegar uma hora que queriam, iam para a farra com os judeus, com o pessoal do templo que não queria ir para a igreja, e deixa a vida me levar e vamos embora. Mas hoje eu quero focar especificamente numa família, a família de Noé. Em Gênesis 6, vamos abrir Gênesis 6, de 1 a 8. Quantos irmãos acham? Deus começa a narrar a corrupção do gênero humano. Homens e mulheres começaram a se multiplicar na terra. E começou a haver escolhas carnais com todo tipo de corrupção do gênero humano. Vamos ler então Gênesis 6. Eu vou ler do verso 1
até o 8. A corrupção de gênero humano, o título da Bíblia. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, isso quer dizer boas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Só vou parar aqui um pouquinho. Irmãos, para Deus se arrepender de ter feito o homem na terra, depois de lá na criação, dizendo que o homem foi muito bom, é porque o negócio estava feio. Talvez você pode dizer, hoje está pior. Pode ser que esteja pior em várias outras circunstâncias, mas a corrupção do gênero humano naquela época era terrível. E para Deus ter se arrependido de ter feito o homem, misericórdia. E continua dizendo: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Aqui, quando nós vemos no capítulo 6 de Gênesis, no verso 2, na parte B, nós entendemos que a tradução hebraica para o sentido de boa, a tradução de formosas aqui, ela tem relação a boas, e nos faz entender o motivo que Deus menciona a corrupção no gênero humano, pois a mesma palavra foi usada no pecado original. Se nós passearmos pela Bíblia lá em Gênesis 3:6, nós vamos ver que a palavra fala a menção de vendo boa lhe tomou. Vamos lá, Gênesis 3:6. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa, que quer dizer formosa, para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Uma coisa importante para a gente lembrar, que vendo boa ele tomou, a sequência de Gênesis, nessa figura de linguagem, fala que eram formosas para si. Tomar aqui não significa assumir um compromisso, ir até a casa de uma mulher e dizer que você quer fazer a corte, que você quer noivar, ou que você quer se casar. Tomar aqui significa raptar, ou até mesmo violentar. E quando a gente faz a associação com o pecado original, Deus já tinha expulsado os dois do paraíso, porque fizeram aquilo que não agradava ao Senhor. E depois de tudo que aconteceu, novamente a corrupção do gênero humano se estabeleceu ainda mais na terra, e aí essa figura de linguagem fica clara que Deus realmente estava por aqui com o homem, queria acabar com tudo. Então, quando ele, na sequência de Gênesis 6, usa essa forma de linguagem, eram formosas e tomaram para si mulheres, entendemos isso como rapto e estupro. Na Índia é muito comum acontecer isso, nós vimos também no Portas Abertas. Os homens, quando vão se casar, as mulheres são escolhidas pelos seus pais, então pessoas da família do noivo vão até a casa da mulher e raptam ela de lá, e levam para sua casa. Querendo ou não querendo, ela vai para a casa do noivo, que ele escolheu. E ali o absurdo chega a acontecer como aconteceu com essa moça do Rio de Janeiro. Os próprios familiares, se a moça não se convencer que quer casar, acabam abusando dela sexualmente. Então, se naquela época já era feita, se hoje é feita assim, imagina naquela época, ou vice-versa. Então, quando nós lemos essa tradução, tenhamos em mente que a mesma condenação que o Senhor, nosso Deus, atribuiu a Adão e Eva no pecado original, também fez aqui com esse povo. E não é diferente nos dias de hoje, basta nós vermos as notícias e os poucos minutos nós vemos um mundo corrompido, soberbo, degradado, de ganância, de
de arrogância e todo tipo de violência contra o próximo, dentro e fora das famílias. Como eu falei, basta ver o comportamento das famílias hoje, não precisa ir muito uma geração, falando dos nossos tempos, uma geração 40 anos, 20 anos atrás, comportamento dos nossos tios, dos nossos irmãos mais velhos, para aquele que tem irmão mais velho, e para os nossos filhos hoje. Falava para o Pedro que na minha época de criança, meu pai nunca me admitiu que eu chamasse ele de você. A única vez que eu fiz isso, eu levei uma bronca que eu nunca mais esqueci. Mas não é só comportamento aqui, é atitude. O que Deus espera de nós, obviamente, que nós possamos seguir os seus estatutos, mandamentos e ordenanças, mas que a nossa atitude seja de honrar Ele sobre todas as coisas. Se nós não honramos os nossos pais, certamente não conseguimos honrar a Deus. Se fazemos isso, somos mentirosos. Porque como é que a gente pode não honrar aquilo que nós vemos e dizer que nós vamos honrar aquilo que nós não vemos? Eu tenho muito cuidado com os meus filhos quando nós saímos para qualquer lugar, mercado, shopping, para viajar. Eu sempre fico de olho neles. Porque é muito simples você perder uma criança hoje e tem tantas coisas, tantas situações acontecendo que num piscar de olhos você pode perder as crianças. E acontecendo algo terrível, eu sei que a coisa vai ficar feia para o meu lado. E eu sei que eu não vou me perdoar nunca por tudo isso. Mas o que nós temos visto é que tem faltado temor no meio das famílias. Pais e mães talvez não tenham tido a preocupação de cuidar dos seus filhos. Uma das regras que eu tenho em casa é dormir na casa de ninguém, não vai. Aí de novo eu vou falar, presbítero, isso é muito radical. Não é, irmão, é zelo. Eu demorei muito tempo para ter os meus filhos. E eu lembro exatamente quando eles nasceram e como eu consagrei eles para o Senhor no quarto de hospital. E a partir daí eu assumi um compromisso com o Senhor de cuidar dos meus filhos e ensiná-los para sempre. Pergunta para o Pedro e para a Mariana se eles já foram dormir na casa de alguém. Você pode falar que é radical, podem pensar que cada um quiser, amém. Mas o cuidado que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho com esses meninos, eu sei que eu vou ter que prestar contas com Deus, assim como minha esposa. Mas eu, como cabeça, sacerdote da minha casa, tomei essa decisão. Alguns podem me condenar, alguns podem concordar, cada um tem a sua liberdade de fazer aquilo que quer com seus filhos. Mas diante de Deus nós temos um compromisso, e não cabe a mim aqui julgar cada um que deve ou não deve fazer. A única preocupação que nós temos é cuidado, porque basta uma brecha, uma chance, para a gente colocar tudo a perder. Como nós vimos aqui na passagem de Noé, Deus não quer que uma família seja construída tomando alguém de algum lugar. Como eu falei, no passado nós fazíamos a corte, havia o noivado, depois o casamento como compromisso. E o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 19, do verso 3 a 6. Vamos lá, Mateus 19, dos versos 3 a 6. Todos acharam? Mateus 19, 3 a 6. Diz a palavra do Senhor: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem não deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Nas estatísticas mundiais, nós vemos que a precipitação do casamento é a forma com que as pessoas buscam se unir a cada dia mais, de uma forma completamente desregrada e, obviamente, fora dos propósitos de Deus. Famílias modernas que preferem criar bichinho de estimação do que ter filhos.
famílias modernas que concordam com uma união homossexual, concordam com poligamia nos seus casamentos. Famílias modernas que falam, vamos morar junto agora, pastor? Afinal de contas, eu estou aqui tanto tempo, estou fazendo faculdade perto do meu namorado, já estou morando junto, vou ficar junto. E não passam pela bênção do casamento, não passam pela bênção do noivado, de um compromisso. Já estamos vivendo uma vida quase de marido e mulher, então vamos ficar aqui, casamento nada, não preciso gastar, né? Meu pai já concordou mesmo, ou já aceitou goela abaixo. E aí entra o papel do homem, como falei lá em Timóteo. Produção independente, a geração da Xuxa aí, que é doida para ter filhos fora do casamento, ou sem o casamento, como produção independente. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Irmão, tenha certeza que isso é pecado diante de Deus. E se existe alguém nessa noite que precisa realizar qualquer conserto desse sentido com o Senhor, que faça isso em nome de Jesus. Muitas consequências acabam por vir nas nossas vidas pela nossa desobediência. Então, se houver coisas que nós vamos tratar nessa noite, e aquilo que nós já falamos, que é necessário ser consertadas, que você tome essa posição nessa noite em nome de Jesus, amém? As pessoas, por não seguirem os ensinos de Deus, acabam cometendo uma série de erros, e as estatísticas dizem que 3 de cada 4 casamentos acabam em divórcio antes dos primeiros 5 anos de vida conjugal. 3 de cada 4. Isso não é uma realidade só do mundo, tá? É uma realidade no meio evangélico também, infelizmente. Porque muitos que ainda pensam conhecer a palavra têm tomado decisões, precipitações e assumido compromissos sem conhecimento e consentimento dos seus pais, sem conhecimento e consentimento até mesmo da liderança onde congregam, por conhecerem a palavra, por saberem que vão ser desaprovados nesse sentido, e acabam assumindo um relacionamento fora e simplesmente vivendo como as famílias do mundo continuam vivendo. Afinal de contas, eu não preciso casar na igreja. Afinal de contas, eu não preciso da bênção do pastor, ou de um padre, ou de um rabino, ou quem quer que seja líder espiritual. E as consequências de divórcio são terríveis, irmãos. Podem se arrastar por gerações. E aqui eu me lembrei de uma vez um assunto que nós conversamos em casa, de uma pessoa da minha família dizendo que havia uma maldição na casa dela porque a bisavó separou, divorciou, a avó divorciou, a mãe dela divorciou, então ela achava que ele ia divorciar também. E essas culturas terríveis vão se enraizando no meio das famílias e fazendo com que cada dia mais seja mais fácil divorciar. E aí a gente esquece da passagem de Mateus 19, 3, 6, que nós acabamos de ler. O homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher. Aqui não fala de rapto. Aqui não fala se ela era formosa ou não era formosa, se ele era formoso ou não. Fala que ele vai deixar sua casa e vai se unir à sua mulher. O padrão que o mundo coloca é outro. É muito provável que na época de Abraão, de Jacó, nem mesmo a silhueta das mulheres era possível ver com tanta facilidade como se vê hoje. Então, se tivesse que contar com isso para poder escolher alguém que ia casar, já estava perdido. E a palavra registra a vontade de Deus, mas os homens da época de Noé não fizeram nada de acordo com o que Deus havia ensinado. Queriam apenas tomar as mulheres formosas e as mais bonitas, igualzinho hoje. Homens e mulheres estão buscando os seus casamentos, as suas felicidades, a sua cara metade nas academias, nas baladas, nas universidades e todo tipo de lugar onde se pode encontrar um suposto romance, um suposto encontro de almas, sem contar aqueles crentes metralhadora que entram na igreja na primeira vez e saem tentando encontrar todas as meninas à noite, e com a mesma intenção e com a mesma maldade que esses homens da época de Noé. Quando o pastor nos fala, você está trazendo seu filho no Atide aqui à noite, tenha certeza que ele está aqui, acompanhe, visite, esteja aqui no Atide um dia, pelo menos. Tenha certeza do horário que você deixa, que você vem buscá-lo. Tenha certeza que se você permitir que ele saia, para onde que ele está indo? Como eu falei,
Às vezes uma saidinha da noite. No meio do caminho, muitas coisas podem acontecer. Ninguém vai blindar os nossos filhos o tempo todo, irmãos, não é isso. Mas se você ensinar o seu filho a ter temor do Senhor e a respeitar cada um de nós como pais, certamente o risco diminui exponencialmente. E a gente precisa vigiar nesse sentido. Todos esses jovens que têm tanta liberdade nesse mundo, com seus carros, com as suas facilidades, com dinheiro, têm se perdido e perdido a vida com menos de 25 anos. Isso são estatísticas que estão aí nos jornais, todo mundo pode ver qualquer dia. Presta atenção, irmão, você que está querendo se casar, ou a irmã que está querendo se casar. Rapazinho que você está de olho nele, a geração morcego, né? Joga videogame a noite inteira, a madrugada inteira e dorme até meio-dia no outro dia. Não gosta de trabalhar. Cuidado, irmão. Se você casar com ele, você que vai trabalhar por ele. Estou falando sério. Irmã que não gosta muito de mexer com as coisas de casa, não gosta de cuidar de filhos, não gosta de seguir as responsabilidades que foram ditas aí em 1 Timóteo. Cuidado, irmão. Você vai fazer isso por ela. E depois não vem aqui dizer que a gente não avisou, não alertou, que os aconselhamentos no gabinete pastoral, onde nós encontramos os irmãos aqui, não são dados, não são orientados, porque isso não é verdade. Rapazinho que não gosta de trabalhar, acordar cedo, pode ter certeza que a irmã vai acordar e vai trabalhar mais cedo para ele. Tema muito sério, distorcido nessa época. Eu não quero aqui fazer apologia a machismo e feminismo, mas os machões da época dizem o seguinte: bom, meu trabalho, meu problema é buscar o sustento da minha família, trazer o provento e depois o resto a mulher que se vire. E as supostamente ditas feministas, que talvez não entendam isso, acabam também não entendendo o significado da submissão e por contradizer esse entendimento, e apesar da situação de hoje, acaba também buscando um trabalho externo. É bênção ajudar a família quando é necessário, mas muitas vezes negligencia aquilo que Deus deu de mais maravilhoso para a mulher, que é cuidar dos seus filhos, da sua casa e orientar os seus filhos no caminho do Senhor. De novo, não estou aqui levantando crítica a ninguém, nem fazendo apologia, mas precisa estar muito clara essa posição do homem e o papel da mulher, para que cada um se conecte com o Senhor, literalmente, e entenda as suas responsabilidades, o tempo certo de cada coisa. Como eu falei, os casamentos começam de uma forma desestruturada, os filhos chegam antes do tempo, depois não dá para estudar, não dá para trabalhar, vira uma confusão danada. E as famílias que tinham a ideia de serem famílias, se tornarem famílias de Deus com casamentos abençoados, continuam a ser famílias do mundo, como a gente continua vendo a cada dia no meio da nossa parentela. Não precisa nem ir muito longe. Como eu disse, claro que cada caso é um caso, nós não vamos aqui criticar ninguém, mas não lancemos nas costas do Senhor a nossa responsabilidade por aquilo que nós não fazemos de cuidar bem da nossa família. Irmão, é importante que você trabalhe? É importante. Irmã, é importante que você trabalhe, tenha concordância com seu marido, vai ter um tempo para poder administrar suas coisas com seus filhos, com sua casa? Amém. Mas não se esqueça, todo o tempo que você não se dedicar aos seus filhos, que forem dedicados àqueles que não conhecem a palavra do Senhor, não estão no meio do povo de Deus, que são ímpios, o fruto dessa relação nós vamos colher. E depois não adianta chorar, não adianta lançar para Deus: Senhor, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, e por isso eu deixei os meus filhos. Preste bastante atenção. Não vem aqui palavra de condenação nenhuma, mas se a família do Senhor, constituída através da palavra, seguir os preceitos, ordenanças e mandamentos, e o tempo certo, tudo a seu tempo se conecta. Tudo a seu tempo é possível fazer. Abre em Efésios 5:22, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão e tirar talvez as dúvidas de como fazer isso.
Efésios 5, de 22 a 33. O título da minha Bíblia fala de o lar cristão, marido e mulher. Você pode também traduzir lar como família cristã. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui começa a confusão. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes e alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, como nós vimos em Mateus 19, 3 a 6. O apóstolo Paulo aqui estava falando aos Efésios 3 coisas, no capítulo 5 e 6. Primeiro, ensino aos maridos e às mulheres. Segundo, ensino sobre pais com seus filhos. E terceiro, ensino dos senhores e dos seus servos. Então, se tem alguma dúvida em relação sobre a questão de como tratar marido e mulher dentro de um casamento, pode ler aqui, com calma, Efésios 5, de 22 a 33. Eu parei aqui no 32, mas não obstante vós, cada um de por si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E depois no capítulo 6 vocês vão encontrar as menções que eu falei sobre filhos, senhores e servos. Amém? Até aqui tudo bem? Voltando um pouquinho a Noé, diante da corrupção dos homens naquela época, Deus escolhe Noé, um homem íntegro, reto diante de Deus, temente ao Senhor, e achou graça aos olhos de Deus. Noé encontrou graça por Deus, ou melhor, Noé encontrou graça de Deus por meio da sua integridade. Noé aqui é um tipo de Cristo, que não deixou se corromper pelas coisas desse mundo e nem por aquilo que ele vivia. Manteve a sua integridade e assegurou a salvação da sua família. Talvez muitos conheçam essa passagem de Noé, mas ele foi o fio de esperança que Deus pôde tomar em conta para que não destruísse tudo. Lembrando que ele só poupou a família de Noé e os animais que o Senhor pediu que ele tomasse. Muito fácil, né? O Senhor chega até Noé, fala, relata em Gênesis: bom, vamos destruir tudo, me arrependi de ter criado os homens, a terra e tudo que há nela, e achou graça aos olhos de Noé. E aí Deus vai e fala com Noé que ele iria construir uma arca. Mas você imagina naquela época as profissões que existiam. Ou era agricultor como Noé, ou era pastor, ou era artesão, ou era pescador, ou era ferreiro. Alguém que mexia com armas, alguma coisa de metal. Talvez você vai falar, poxa, era muito mais fácil pedir para um ferreiro, né? Talvez. Mas se acabasse o material, ele não ia fazer nada. E aí o que ficou me intrigando, lembrando das ministrações do presbítero Marcos, é por que Deus escolheu um agricultor para fazer uma arca? Ele não sabia nada de arca, nunca tinha visto uma arca na vida. Não era engenheiro, não era técnico, não era construtor, não era nada. Mas como nós não entendemos muitas vezes o propósito de Deus, certamente Deus viu em Noé algo muito maior aos próprios olhos de Noé. Como agricultor, ele conhecia a terra. Como agricultor, ele conhecia o tempo. E Noé não era novinho aqui, já tinha passado dos 500 anos aqui. Conhecia a terra, sabia como plantar semente, os tempos, a chuva. Irmão, se tem alguém nesse mundo que persevera com a sua profissão, são os agricultores. Porque para plantar no clima de hoje e para garantir que uma safra chegue ao fim, precisa conhecer muita coisa. Se nós deixarmos de ir para o supermercado hoje e pegar uma sementinha de milho e jogar no chão, 4 meses para dar uma espiga.
Cadê o Eduardo? Certo, Eduardo? Cadê o Eduardo da Cris? Certo? Agora a gente fez algumas experiências de plantar milho já. 4 meses. Se quiser uma alface, alguma coisa mais fácil, é mais rápido. Mas ninguém vai viver só de alface a vida inteira. Amém? Mas enfim, imagina a cena. Noé chegando em casa e contando para Dona Noé: Deus falou comigo e mandou eu construir uma arca. E aí os meninos tudo alvoroçado, né? Que história é essa de construir a arca? A vizinhança tudo alvoroçada, querendo entender. Não tem rio, não tem mar, não tem nada aqui perto. E aí, irmãos, 120 anos para construir esse barco. 120 anos que todo aquele povo, que talvez a própria família de Noé, criticando, chacotando, ou fazendo qualquer tipo de piada com ele, porque como é que você pode construir algo no meio do nada? Aí fica imaginando, ferramenta para isso, madeira, todas as dimensões perfeitas. Existe um estudo que diz que os americanos reconstruíram toda a matemática dessa arca e é perfeita. O nível de flutuação nunca encontrado em todo tipo de embarcação feita até hoje pelo homem. Então nós vemos que Deus preparou todas as informações e todas as coordenadas para aquele simples agricultor reproduzisse a vontade de Deus. Você acha que foi fácil para Noé passar por tudo isso? Você acha que foi fácil falar isso para a mulher dele? Se fosse hoje, alguém falasse assim: pastor Reginaldo, você vai ter que construir um barco, né? Tem 120 anos de prazo, né? Como diria o pastor Eda, a Marcela ia perguntar: que roupa que eu vou entrar no barco, que sapato que eu uso, que sapato que eu não uso, né? Naquela época, se tivesse 2 roupas, ela que estava usando e outra estava lavando, não tinha jeito. Sapato era o pé no chão, uma sandalinha com muito. Mas por que eu estou dizendo isso? Qual é a motivação de Noé naquele momento para construir algo que ele jamais imaginaria que ocorresse na sua vida? Salvação da sua família através da ordenança e obediência de Deus. Qual é a sua motivação para salvar a sua família desse mundo? Fé? Esperando bênçãos, coisas materiais, circunstâncias que podem encher os nossos olhos e o nosso ventre? Será que se alguém pedisse para a gente construir hoje não vamos falar 120 anos, um barco por 12 anos, na nossa condição hoje, a gente conseguiria construir? Estou aqui, ó, todas as direções, você vai pegar essa madeira, betume, se vira aí. As árvores estão tudo ali, corta tudo. Cadê o Marquinho? Era só martelo, machado e serra. E os pregos, se vira. 12 anos, não precisa nem 120. Imagina como a família de Noé perseverou nesse sentido. Imagina como a mulher, estava lendo hoje um pouquinho sobre isso, mais estudando mais. Eu imagino a situação da esposa de Noé, tendo que cuidar dos seus filhos, imaginando como seriam os próximos 120 anos da vida dela. Em cuidar da família, em apoiar o seu marido, todo mundo dizendo que ele era doido. E certamente ela foi uma mulher valorosa e ficou ao lado dele. Por isso que a gente fala sobre a família de Deus aqui. Será que quando eu e você apresentamos o Evangelho para as nossas famílias, nós não passamos pela mesma situação? Você é doido, você vai vir aqui agora falar para mim: eu te conheço, rapaz. Eu lembro das coisas que você fazia. Agora vai chegar você aqui e falar para mim que você é cristão, que está tudo certo, tudo vai bem, tudo em paz, e vai querer me convencer que essa palavra aqui vai transformar a minha vida? Tirando as proporções, a gente vê a mesma coisa. As pessoas continuam nos chamando de doido. Continuam achando que nossa fé é louca e que nós simplesmente vamos nos arrebentar se a gente continuar com isso. Num determinado momento, nós tivemos um pastor falando sobre escola bíblica dominical aqui, ele falando como as famílias se perdiam. Na igreja, no mundo e nas suas casas. Talvez a gente ache que é só no mundo. Dentro da igreja, que trazem os seus problemas achando que a igreja vai resolver todos os seus problemas. Trazem os seus filhos achando que a igreja e os oficiais vão educar os seus filhos. Nas suas casas, não seguem os preceitos e os mandamentos do Senhor para poder cuidar das suas famílias. E no mundo, pior ainda, porque aí todo mundo está descambado,
Então, tanto faz. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Por isso que eu falei sobre a questão das heranças, o cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos. Não era um homem íntegro, temente a Deus e andava com Deus. Deus usou a vida dele para manter a estrutura básica da família após o dilúvio. Quando nós vemos a passagem que o Senhor falou que tinha se arrependido de ter criado o homem, Ele não falou que se arrependeu de criar a família. Ele falou que se arrependeu de criar o homem. E Ele lembra em Mateus, depois através de Jesus, que o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa. O plano de Deus aqui certamente era muito maior dos olhos de Noé. Ele usou sim, esse agricultor, como Ele usa a mim e a você, pequeninos, incapazes, para fazer a vontade dEle, na forma que Ele quer e onde Ele quer. Amém? Irmãos, no passado, havia uma barreira que nos impedia de sermos famílias de Deus. E era preciso que houvesse algum tipo de sacrifício ou que alguém fizesse algo por nós. Se você não fosse judeu, não era considerado filho de Deus. Noé não era judeu, ele era descendente de Sete. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, através da entrega de seu único filho, nos deu a bênção de pertencer à família de Deus. O sangue de Jesus derrubou uma barreira enorme que nos separava e nos impedia de pertencer à família de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 2, de 11 a 19. Nós vamos passear bastante por Efésios hoje. Efésios 2, de 11 a 19. Eu vou ler rapidamente por causa do tempo. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Paulo nos pede para que a gente não se esqueça da obra redentora de Cristo. Não se esqueça disso, irmãos. Aquele sacrifício não foi em vão. Tudo aquilo que o Senhor suportou por cada um de nós não foi em vão. Aquilo que havia de inimizade entre os homens, havia a contenda entre judeus e gentios, o Senhor já quebrou essa separação. Antes da nossa salvação em Cristo, nós estávamos mortos, completamente sem Deus, perdidos. Éramos famílias do mundo, como eu disse no início, condenados. Não precisa muito não, lembra onde é que você estava antes da sua conversão? Os lugares onde você passou, os lugares onde você habitou, onde você viveu. Estávamos condenados sem Cristo. E aqui, através do apóstolo Paulo, essa carta nos lembra que nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, e todo o sacrifício feito por Ele foi para que nós pudéssemos alcançar a altura de famílias de Deus. Amém? Se morremos sem Cristo, não teremos uma pátria celestial, não seremos cidadãos dos céus, não teremos uma aliança eterna com Deus. Presta atenção nisso. Não tínhamos uma aliança com Deus como Abraão, Moisés, Noé e Davi, mas com a vinda do Senhor Jesus temos uma aliança eterna. Interessante quando a gente fala de ser cidadãos, quando uma pessoa resolve morar fora do país ou trabalhar fora do país, a primeira coisa que ela vai buscar é a cidadania. E ela vai fazer de tudo para encontrar essa cidadania. Vai trabalhar, vai lutar, só que isso é temporal, porque se ela perecer e morrer lá ou aqui, acabou a cidadania. Talvez ela consiga transportar para os seus filhos.
Mas essa cidadania que Deus nos garante através da aliança de Jesus é eterna. E se nós continuarmos a viver como famílias do mundo que querem buscar cidadania em outros países só para agradar os seus olhos e o seu ventre, vão perecer nesse mundo. E não há salvação nessa questão. Não tínhamos uma aliança com Deus como Abraão, Moisés, Noé e Davi, mas com a vinda do Senhor Jesus temos uma aliança eterna com Cristo. Com Cristo temos uma aliança eterna e uma cidadania eterna no céu. Sem Ele não somos nada, nem mesmo famílias de Deus. Você está entendendo isso? Sem o Senhor nós não podemos ser família de Deus. O sangue de Cristo na figura da ceia nos liga à eterna aliança e nos une a Ele e nos dá a promessa de vida eterna, irmãos. Sem Jesus não há aliança, não há intimidade com Deus, não há redenção, não há sacrifício, não existe família. Não existe a família de Deus. Sabe por que o inimigo das nossas almas nos odeia tanto? E uma das primeiras coisas que ele quer destruir são as famílias. Porque ele não pode gerar mais nada. Porque ele não tem aliança com Deus. E porque ele não pode mais voltar atrás. Todas as oportunidades certamente foram dadas a ele, mas ele não tem condições de voltar atrás. E é por isso que ele quer nos destruir. Ele quer literalmente acabar com a aliança que existe entre nós, como famílias de Deus, com Deus e com seu Filho. A nossa inimizade com Deus foi reconciliada por meio de Jesus, irmãos. Nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Quando nos aproximamos do Senhor, não existem mais barreiras como no passado. Cristo nos fez famílias de Deus após termos um encontro com Ele. Abra em João 14, de 1 a 3. Nós temos essa certeza de que o Senhor vai preparar, já tem preparado moradas nos céus. Quando nós revemos a passagem de João 14, de 1 a 13. Os levitas podem subir, por favor, nós já estamos terminando. Eu passei uns minutinhos, me perdoem. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Está tudo preparado, irmãos. Está tudo preparado para a família de Deus. As famílias do mundo talvez não queiram isso. Talvez queiram se fixar aqui, com propriedades, com bênçãos, com tudo aquilo que a traça e a ferrugem corrói. Mas o nosso tesouro maior está no céu, amém? Que a gente possa se lembrar disso. Nesse mundo caído, nós vemos famílias condenadas, como eu falei, pela arrogância, pela soberba. Mas uma vez pertencendo à família de Deus, nos tornando uma aliança com Cristo, somos membros do mesmo corpo. E o Pai que está no céu já está preparando as moradas para cada um de nós. Para que nós possamos concluir a mensagem nessa noite. Lembre-se que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando nós entendemos isso, usamos a nossa vida, o nosso corpo para glorificar o Senhor. E como é que nós podemos glorificar a Deus com o nosso corpo? Com oração, com jejum, vigiando, adorando, cuidando do nosso corpo como templo do Espírito Santo, atento aos nossos 5 sentidos. Cuidado, irmão, onde é que você tem colocado seus olhos, seus ouvidos, a sua mente. Cuidado com aquilo que você tem ingerido. Cuidado com aquilo que você tem falado. Precisamos nos posicionar como santuário do Senhor e dar testemunho disso. O santuário de Deus não é esse prédio, não são os prédios dessa cidade, mas é o nosso corpo transformado pelo Senhor. Se somos famílias de Deus, somos propriedade particular e exclusiva dele, do Senhor. Amém? Se profanamos o nosso corpo nesse mundo, nos comparamos literalmente como todas as famílias desse mundo. Se somos separados, glorificamos a Deus e vivemos por Ele e para Ele. Pela redenção do nosso Senhor, somos edificados sobre o fundamento que é Cristo. Se temos o Senhor, temos uma cidadania, temos uma aliança com Deus. Somos famílias abençoadas buscando a eternidade, esperando ansiosamente pela volta do Senhor. O pastor Eda falou: eu não aguento mais viver nesse mundo, eu estou na mesma situação que ele já.
Se o Senhor pudesse voltar agora e nos levar, amém. Seria maravilhoso. Se temos tudo isso em Cristo, irmãos, é muito mais que o suficiente para cada um de nós. E se você, como eu, tem o desejo de estar nessa noite falando da parte do Senhor e se considera como família de Deus, coloque-se em pé nessa hora. Homens de Deus, através de todos os tempos, não mediram esforços para fazerem com que as suas famílias pudessem estar diante de Deus. O Senhor Jesus não mediu esforços para alcançar cada um de nós, até mesmo aqueles que nem mesmo nasceram. Para que nós sejamos chamados família de Deus, devemos ser testemunhos de famílias de Deus, se vivemos como uma família que reconhece e segue os ensinos do nosso Pai. E que essa mensagem possa tocar o nosso coração nessa noite, de uma forma simples, mas nos lembrando que Ele nos salvou, Ele nos rendeu, Ele fez separação da inimizade que havia entre gentios e judeus, e pelo sangue do Cordeiro nós somos salvos e podemos esperar a volta do Senhor em alegria e em paz. Amém? Feche seus olhos nessa noite para que nós possamos terminar esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez somos gratos a Ti por se fazer presente nesse lugar, para que a Tua infinita graça e misericórdia tenha alcançado os corações dos meus irmãos, como alcançou minha vida. Quem somos nós para levarmos mensagens, Deus? Mas através da Sua vontade somos usados. Esperamos que essa mensagem tenha alcançado os corações dessa noite. Se existe entre nós famílias que não se sentem ou ainda não se posicionaram como as famílias de Deus, que tem desejo nessa noite de estabelecer um concerto com o Senhor, que possam vir até a frente no altar, para que nós possamos orar por vocês. Se existe alguém que se sente desgarrado como uma ovelha perdida, e que pela infinita graça dessa noite, o Senhor falou ao seu coração, esteja nessa frente do altar também, para que nós possamos orar por vocês. E que em tudo o Senhor continue fazendo com que a Sua palavra prevaleça nesse lugar, usando homens e mulheres, levitas e todos aqueles que estiverem nesse altar para levar a Sua mensagem. Que a Sua infinita graça e misericórdia venha sobre as nossas vidas. E que não venhamos a esquecer que, como famílias de Deus, somos salvos pelo sangue do Cristo, esperando a volta do Senhor Jesus. E que tudo possa sempre ocorrer conforme a Sua vontade. Assim nós Te agradecemos nessa noite, Deus, e Te louvamos por todos como família de Deus, em nome de Jesus. Estenda Suas mãos nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz como família de Deus. Não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos nós dizemos amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Deus nos abençoe. Nos dê uma semana de paz e de vitória. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. E aqueles que desejarem que nós oremos pelas suas vidas, nós estamos à disposição. Amém? Deus abençoe. Seguro estou, confio em Ti, sem fim é o Teu amor. Seguro estou, confio em Ti, sem fim é o Teu amor.
adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.